Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson. Estamos aqui para mais uma aula onde vamos conversar sobre o capítulo 4 do livro Lute, Vença as Batalhas que Realmente Importam. Nesse capítulo nós vamos tratar de um assunto bastante delicado. A gente vai trabalhar sobre os pequenos passos que nos levam à grande destruição. Confesso que quando eu li todo o capítulo, passando por todas as sessões que ele nos traz, eu fiquei bastante tocado em alguns pontos de como o homem tem uma tendência a cair e se leva sozinho para isso. Às vezes movido por um orgulho, às vezes movido por um egoísmo e às vezes movido pelo aquilo que a sociedade traz. Durante o capítulo, o autor ele vai trazer uma série de analogias, de vivências que ele teve e que acabaram o levando a situações difíceis. E sabe o que é interessante? Todas as analogias que ele traz, tudo que ele fala, não é nada de anormal. Pelo contrário, são exemplos que nós vivemos todos os dias, que eu vivo, que você vive. Toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem uma tendência a querer resolver da nossa forma. A gente continua estudando a história de Sansão e ainda na primeira parte desse capítulo, a gente volta a olhar para um Sansão que em determinado momento ele se arrepende e clama a Deus por um pedido de ajuda. Cometeu alguns erros e Deus mais uma vez vai se assentar o Espírito sobre ele. E sabe o que é interessante? Quando isso acontece, Sansão passa a governar Israel durante 20 anos. Durante 20 anos Israel teve paz, porque um homem que foi mandado por Deus com um dom muito especial se arrependeu e pediu a Deus que voltasse o Espírito sobre ele. Porém, esses 20 anos passaram e as coisas acabaram mudando. Somos chamados todos os dias a nos reconciliar, de certa forma. Quando estamos no trabalho, quando estamos em casa com a nossa família, quando damos aquelas caneladas de repente, responder alguém de uma maneira errada, ser mais ríspido no trabalho ou no trânsito, somos chamados a nos reconciliar, a olhar para Deus e pedir por Ele misericórdia. Isso é muito claro nesse capítulo quando estamos estudando. O interessante, quando a gente chega na parte 2, o título é bastante sugestivo. O título dessa sessão se chama Um Dia. E ele tem uma frase que me chama muita atenção, que velhos hábitos são duros de matar. Lembra que eu falei? Sansão governou durante 20 anos Israel, onde Israel teve paz. Mas o hábito que ele tinha de 20 anos atrás, continuava vivendo dentro dele. Velhos hábitos são difíceis de matar e são como pedras que vão aparecendo no nosso caminho. E a gente vai tropeçando. Só que diferente, a gente acha que são pedras que aparecem do nada. Mas elas estão no caminho, a gente as vê, mas a gente fala, não, eu vou conseguir passar, na minha força. E foi isso que aconteceu mais uma vez com Sansão. A queda do homem prediz um preparo. Ele dificilmente, como eu falei, dificilmente acontece, o texto traz isso de maneira imediata. Vem e acontece e o homem fala, poxa, não imaginava que isso fosse acontecer comigo. É uma sucessão de erros que vão acontecendo e a gente vai se descuidando e achando que somos suficientes. Lembra? Sansão sempre achou que era suficiente, a força dele era suficiente para matar os inimigos, para vencer sozinho, para se colocar em situações de risco. Será que a gente também não faz isso? Às vezes Deus nos dá um dom, e esse dom, se não é bem administrado, pode se transformar em uma arrogância. Sansão teve essa questão. E quando ele fala um dia, veja que ele também traz um paralelo no livro com o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E no versículo, quando é citado que Davi peca, ou seja, quando ele tem o caso com Batseba, o começo do versículo se inicia uma tarde.
Uma tarde qualquer que ele estava no palácio. Uma tarde qualquer que ele estava onde não deveria estar. Isso acontece conosco. É um dia que eu estou sem fazer nada e aí eu resolvo entrar naquele site que estou navegando na internet aqui sem nada para fazer e de repente as tentações começam a aparecer. Numa tarde qualquer que eu deveria de repente estar fazendo uma outra coisa, ajudando, trabalhando, e eu deixo me conduzir desta maneira. É algo que precisamos pensar. Porque no item seguinte, no 4.3, o título é Passo a Passo. E o autor faz uma analogia muito interessante. Ele vai pesquisar quantos passos Sansão caminhou, né, para essa segunda queda dele. E ele cita mais de 50 mil passos. Ou seja, ele teve 50 mil oportunidades de voltar atrás. Mas ele foi persistente. Nós, enquanto homens, agimos desta forma. Eu trabalho hoje num ramo onde eu vejo isso acontecer muito comumente. É um passo de cada vez que vai levando a pessoa ao abismo. É a necessidade de comprar algo que, de repente, não há realmente uma necessidade para exibir para alguém, para mostrar para alguém, e aí a pessoa vai e entra, por exemplo, no financiamento, que não tem condições de pagar, e aí o próximo passo é recorrer a um juros mais caro, por exemplo, e aí o outro passo já está tendo que fazer empréstimos com agiotagem, e daqui a pouco essa sequência de passos que foi tomando cavou um buraco para entrar num abismo. Sansão cometeu o mesmo erro quando se desloca até Gaza. O mesmo erro. Ele caminha mais de 50 mil passos, mais uma vez, para ir atrás de uma mulher da qual ele não a conhecia. Ele vivia 20 anos de paz, mas ele resolveu trocar os 20 anos de paz por uma aventura. Quantas vezes nós nos guiamos por aventuras, por riscos desnecessários? Ele faz uma analogia com o homem no ambiente de trabalho, né? Com aquela companheira, com aquela colega de trabalho que troca uma palavra diferente, um sorriso diferente, e conscientemente o homem vai passando. E aí começa a se justificar. Puxa vida, será que eu não tenho isso em casa? Será que eu não tenho aquilo em casa? Será que eu vou precisar andar desta forma? E ele vai seguindo uma queda programada. Nenhum homem planeja sua ruína. Ele fala isso no livro. Porém, a ruína de muitos homens é consciente. Esses passos, quando são dados, não são passos inconscientes. São passos de quem sabe o que está fazendo. Na sequência, ele vem falar sobre a questão de que não se deve zombar do inimigo. Lembra? No capítulo anterior falamos do orgulho. Falamos do orgulho de Sansão, que tinha orgulho da sua força. E ele usa a sua força, quando desce até Gaza, para arrancar os portões e mostrar a força que ele tinha. Até o autor faz uma analogia que cada pedaço do portão que ele arrancou pesava em torno de 300 quilos. Então, obviamente, uma força que não era dele, era uma força humana. E por que fez isso? Para zombar do inimigo. Para olhar na cara dele e falar assim, olha, eu sou o forte. Eu não tenho medo de vocês. Mas isso é um grande problema. Por quê? Porque quando zombamos, acabamos nos distraindo. Sabe? Ele traz uma analogia muito interessante também no livro, trazendo para os dias de hoje. Você, às vezes, está com um problema lá financeiro e final de semana fala assim, não, eu vou dar uma volta, dar uma olhada aí numa loja de carros usados. Você não sabe que não vai poder, mas você se distrai. Você zomba daquela tua necessidade. A gente precisa ter esta consciência, a gente precisa entender, meus irmãos. Precisamos entender, ter a consciência de onde estamos. E aprender a nos libertar de velhos hábitos. Libertar de velhos hábitos
é muito complexo. No capítulo passado, falamos da questão da racionalização e da emoção. O homem tem a capacidade de racionalizar o seu pecado, de racionalizar o seu erro, de olhar e justificar aquilo que está fazendo com a culpa do outro, ou a sociedade, ou ainda aquele tipo de situação. Bom, isso aqui não vai fazer mal para ninguém, ninguém vai ficar sabendo, então não tem problema. Se eu fizer e ninguém ficar sabendo, eu não vou machucar minha família, não vou machucar meus filhos. Meus irmãos, a verdade aparece. Ela pode demorar, mas ela aparece. Mesmo ciente de todos esses perigos, o homem tem por si a questão do arriscar. Ele se arrisca. Sansão, quando vai encontrar e escolher Dalila, foi mais uma vez um passo de risco. Mais uma vez uma mulher da qual não era um desejo de Deus. Mas mais uma vez ele, movido pelos velhos hábitos que falamos ainda há pouco, acaba caindo. Sabe, uma das reflexões que esse livro trouxe, ele tem uma pergunta que é bastante complexa. Onde você tem se afastado de Deus? Em que ponto que nós temos olhado e falado, puxa, esse problema eu estou caminhando para longe de Deus? Mas para não dizer que essa sessão ela é só de soco no estômago, né? Eu falo que todo livro tem uma sessão de soco no estômago, e aqui ele é bastante pesado. Ele traz uma palavra de que a gente volte, que é tempo de parar e dar meia volta. Mas parar e dar meia volta não é dar as costas para o problema, porque a última sessão desse livro fala sobre as armas da guerra. E a gente precisa de coragem, meus irmãos. Coragem para enfrentar esses problemas de frente. Coragem para ir olhar e falar, eu vou batalhar. Não podemos ter apatia, em nem um minuto. E aí eu quero deixar uma frase. Esse capítulo ficou cheio de frases marcantes para mim. Mas eu confesso que esta que eu vou trazer para vocês agora é aquela que me fez pensar e pensar muito. Ele diz assim, para um guerreiro só existem duas ações aceitáveis. Não. Ou você está de pé, ou você está se levantando. Nós não podemos ficar no chão. Se você cair, você tem um Deus para te levantar. Se você cair, você tem um Deus que vai te socorrer. Se a gente pedir ajuda, a gente vai vencer. Deus abençoe a todos.